Olá, amigos! Vamos começar hoje uma nova série sobre o Evangelho de João e vou procurar aprofundar um pouco mais. No Evangelho de Mateus fiz um vídeo por cada capítulo, aqui não vou fazer isso, porque o Evangelho de João tem um conteúdo riquíssimo, muito profundo e às vezes só um versículo dava para fazer um vídeo ou muitos vídeos. Por isso vamos fazer de uma forma um bocadinho mais profunda. Mas também não quero que fique demasiado teológico, demasiado pesado, mas que seja algo que toque o nosso coração, que tenha algum impacto na mudança da forma como vivemos, como oramos, como agimos. Então o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui a versão do Novo Testamento que nós dispomos é a versão traduzida do grego. E é muito semelhante, apesar de ser grego, é muito semelhante aos primeiros versículos de Gênesis, que são em hebraico. O Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É muito parecido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E se virmos depois os 5 versículos primeiros, e vamos ler isso, já não será neste vídeo, penso eu, mas aqui no princípio, tal como no hebraico, a tradução literal seria num princípio. Bereshit é num princípio. Eu aprofundo isso um bocado no último livro que eu tenho publicado, que é o Aleph, e está um capítulo só para falar do Bereshit. Aqui, no princípio, no Evangelho de João, é também traduzido literalmente do grego num princípio. Significa que este princípio que nós temos aqui, nestas escrituras bíblicas, seja o texto que começa em Gênesis, seja no Novo Testamento, fala do princípio que nós conhecemos, que diz a respeito aos homens, ao mundo que nós conhecemos. A primeira letra de Gênesis é o Beit, que quer dizer casa. A Bíblia conta a história da casa dos homens, da terra. Por isso é num princípio. Deus é eterno e Ele terá feito muitas coisas, muitos princípios. Mas este é o nosso princípio, este que nos interessa, porque é este que tem a ver connosco. No princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra logos aqui, em João. Logos é a palavra. Em algumas traduções diz verbo, é uma palavra que é uma palavra ativa, faz sentido. Mas não há outras versões que diz só a palavra. E no Gênesis também fala da palavra, mas de uma forma diferente. No Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus. Então, Deus criou todas as coisas com as suas palavras, e a palavra aparece aqui, este logos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isto é muito profundo. É tão profundo que nós podíamos ficar aqui horas a falar sobre isto. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, este Deus que no princípio criou Deus os céus e a terra, que é Elohim. Elohim criou os céus e a terra. Elohim é uma expressão, um termo plural. El é um termo geral de Deus e Elohim é uma terminação plural. E eu sei que há quem invente muitas outras explicações, mas esta é a explicação lógica. Quem estuda o básico do hebraico fica logo a saber o que é o plural, o singular e o dual, que o hebraico também tem o dual, que nós não temos na língua portuguesa. E Elohim, este Deus plural, integrava esta palavra, este logos. Por isso, este logos estava com Elohim e ele mesmo era Elohim. É muito bonito, porque no Gênesis, ainda agora acabamos de ler, que e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a Ruá de Elohim.
A ruá, que é o termo para espírito. Embora também possa significar vento e ter outros significados, mas é o termo para o Espírito de Deus. A ruá de Elohim. E então este Logos estava com Elohim, ele era Deus. Porque a revelação que as Escrituras nos trazem é de um Deus que é plural. E o versículo 2 continua: no princípio, ou num princípio, como nós já vimos, é o nosso princípio, por isso podemos dizer que é no princípio, a palavra, estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, ou dela, da palavra, e sem ele nada foi feito. E quando temos aqui no versículo 3, e disse Elohim, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que ele era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui em João, diz que tudo foi criado pela palavra. Esta palavra, que fazia parte deste Deus plural, estava na criação e Deus criou todas as coisas através desta palavra, deste Logos. E parece tudo muito mais simples quando compreendemos e comparamos. Então, Deus não é uma luz inacessível com um poder extraordinário só, impessoal e sem podermos alcançar, mas Deus é como se fosse uma família. Deus é plural, Deus e espelhou no homem a sua pluralidade e de forma que nós o consigamos entender. Deus podia ter feito seres que se autorreproduziam e eram individuais e não precisavam de ter família. Tinham os seus filhos iam-se embora, reproduziam-se e não era a família interdependente e a pluralidade da família reflete a pluralidade divina. E este Logos, esta palavra, era Deus. Ele criou, como vimos em Gênesis, Deus criou pela palavra. Esta palavra é o Logos que nós compreendemos que é o Filho de Deus, e vamos ver agora no Evangelho de João, à medida que formos avançando, que o Filho é a palavra e o Filho é o Logos. Versículo 4. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Aqui tem outra versão comigo, que diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No Gênesis, quando lemos aqui, vou ler então do princípio, Gênesis 1 ao 5, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E aqui em João, no Evangelho de João, termina assim também este pedacinho aqui do 1 ao 5. O que foi feito nele era a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Estão a ver como há aqui uma ligação? A palavra, o Logos, está presente no Gênesis e no Evangelho de João, e esta luz, esta palavra era a luz. E no Gênesis também, através da palavra, Deus disse haja luz. E esta luz primordial não é a luz do sol, porque o sol até só é criado no quarto dia, é a luz de Deus que entra na terra que estava no princípio que tinha trevas. Há quem explique isto de muitas maneiras, mas não vou entrar por aí. Deus criou, havia trevas e a sua luz entrou. E agora aqui, quando Jesus encarna e entra na terra, diz que a luz entrou no mundo dos homens também. Onde havia trevas, passou a haver luz. E quão grandes trevas estão neste mundo, e estavam quando Yeshua se encarnou, mas agora também, porque os homens viraram as costas a Deus e acham que Deus é só as religiões dos homens. Os homens estão secos por dentro, espiritualmente. Estão em trevas. Dentro de si estão em trevas. Eles estão cheios do seu orgulho, de si mesmos, mas estão em trevas. Este Jesus
que era a luz primordial que entrou nas trevas do mundo quando Deus estava a criar, quando a Logos criava, agora também quando encarnou, entra no mundo dos homens uma luz que vem brilhar a todo homem que abre o seu coração para o conhecer e reconhecer e se submeter também a esta luz. Diz aqui, nesta porçãozinha do versículo de 1 a 5, que nada do que foi feito se fez sem esta palavra, sem o Logos. Tudo o que Deus fez, tudo o que fez este Elohim Criador, foi através da palavra, ou seja, através do Logos, através de Yeshua, como Ele se revelou a nós. Ele encarnou como um homem para que o pudéssemos conhecer, para que pudesse ensinar-nos de uma forma próxima. O que Yeshua fez por nós é como se um homem tivesse um aquário com formigueiro e se fizesse formiga para salvar as formigas. Quão grande é o amor de Deus por nós, quão grande, e o Evangelho de João está cheio da revelação do amor de Deus. O amor de Deus é imenso. Este João, este apóstolo, este discípulo de Yeshua, escreveu o Evangelho e também escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª de João. O Apocalipse há dúvidas se terá sido ele ou não, ou outro João posterior. Mas tudo o que este João escreve está cheio, embebido no amor de Deus. Ele é chamado o discípulo amado. E então, quanto mais meditamos nos escritos de João, mais nós temos entendimento e revelação sobre o que é o amor de Deus por nós, que é incompreensível, extraordinário. Não conseguimos entendê-lo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos ler mais para a frente, que deu o seu Filho. E isto mostra um amor louco, imenso. Como é que alguém pode dar o seu filho, o seu único filho, por pessoas que são más, quando elas ainda estão em pecado e num lodo de maldade e de tudo o que nós possamos imaginar que é terrível. Então, não vamos avançar mais hoje para o vídeo não ficar muito grande, já está a ficar grande. Vamos terminar e farei mais vídeos sobre o capítulo 1 e sempre que eu achar vou parar para não ficarem muito extensos os vídeos. Quem me quiser acompanhar agora nesta nova viagem do Evangelho de João é muito bem-vindo. Partilhe os vídeos com alguém que possa usufruir e ser abençoado com estas meditações e leia a Bíblia. Leia o Evangelho de João comigo. Até para a semana.